Oi, gente. Hoje nós vamos dar início à exposição da Renda da Terra em David Ricardo. Antes, porém, um velho aviso, né? A insistência de pedir a vocês para se inscrever no canal e que não se esqueçam também de acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tá legal? Muito bem. Então, no vídeo passado, nós encerramos a exposição da teoria do valor do capítulo 1 do David Ricardo e concluímos investigando como Ricardo examina se a acumulação de capital, ou seja, a participação de máquinas, equipamentos, instalações e edificações no processo de produção das mercadorias, se isso afeta ou não o princípio segundo o qual o valor é determinado pela quantidade de trabalho. E aí nós vimos que, a despeito do fato de ele tentar demonstrar que isso não afeta o princípio do valor, o princípio de que o valor é determinado pela quantidade de trabalho, ele não é muito bem sucedido e chega à conclusão de que uma variação, capitais iguais de composição distintas e de durabilidades diferentes afetam aquele princípio de que o valor é determinado pela quantidade de trabalho, mas ele não vai levar isso em conta e vai continuar sustentando, a despeito disso, que o valor, o único determinante do valor é a quantidade de trabalho inserido na produção das mercadorias. Muito bem. Feito isso, Ricardo ainda tinha pela frente uma nova tarefa, que era investigar se a apropriação da renda da terra pelos proprietários, os grandes proprietários chamados landlords, afetam aquele princípio de que o valor é determinado pela quantidade de trabalho. E como nós adiantamos no último vídeo, nós respondemos antecipadamente que a presença da renda da terra, a apropriação da renda da terra pelos proprietários, não afeta o princípio de que o valor é determinado pela quantidade de trabalho. Se é assim, então, como se explica a renda? Essa pergunta, que nós estamos dirigindo a David Ricardo, assume um tom mais dramático se considerar que, além do excedente criado sob a forma de lucro, há ainda uma renda da terra a ser apropriada pela classe dos proprietários, uma classe que não tem nenhuma ligação com a produção da riqueza. Bom, se a renda é também um excedente gerado no setor agrícola, como é gerado esse excedente? A gente poderia levantar a seguinte hipótese, que também está presente em David Ricardo. Será que esse excedente seria gerado pela venda dos produtos agrícolas acima do valor? Se isso fosse verdade, a teoria do valor cairia por terra, porque aí o Ricardo teria que ter uma outra explicação da formação dos preços que não a teoria do valor, que não a quantidade de trabalho incorporada à produção das mercadorias. Então, descartada essa hipótese de que a renda não provém da venda dos produtos acima do seu valor, ela só poderá vir de uma dedução dos lucros apropriados pela classe capitalista. Ora, se a renda da terra é uma dedução dos lucros obtido pelo capitalista redatário que investiu na terra, se a renda da terra é uma parte desse lucro apropriado pelos proprietários de terra, que interesse teriam os capitalistas de investir na agricultura?
Se eles investissem todo o seu capital unicamente na indústria, não teriam que pagar renda a ninguém. Todo o lucro seria integralmente apropriado por eles, pelos capitalistas. Mas nesse caso, quem iria produzir as matérias-primas e os bens primários que entram na cesta de consumo, notadamente da classe trabalhadora? Que, em outras palavras, quem produziria os bens de consumo da classe trabalhadora, considerando que essa classe, para David Ricardo, não dispõe de nenhuma propriedade a não ser a sua força de trabalho. Resta ainda a hipótese, né, de que a terra, a renda da terra, né, indo um pouco mais adiante com essa discussão, de que a renda da terra é uma dedução de uma parte do lucro, né? Ricardo, para demonstrar que a renda da terra é uma dedução da parte do lucro, ele parte do fato de que a quantidade de terra é fixa, é limitada em quantidade, mas tem qualidades variáveis. Existem terras mais férteis que outras. É essa diferença de fertilidade entre as diversas glebas de terras, vamos falar assim, que permite com que os capitais investidos naquelas terras de fertilidade superior, né, de melhor fertilidade, produza um lucro extra acima do lucro da taxa geral normal de lucro da economia. E é justamente esse lucro extra que o dono da terra se apropria na forma de renda. Então, sendo a terra fixa, mas de qualidade ou de fertilidade diferente, então aqueles capitais empregados, aquele capitalista redatário que contrata trabalhadores para explorar alguma atividade na agricultura, obter um lucro acima da taxa média geral de lucro da economia. Então, essa taxa média extra de lucro, o capitalista redatário abre mão dela em nome do proprietário de terra. Muito bem. Resolve-se assim, então, dessa forma, a questão por que os capitalistas decidem abrir mão de uma parte do lucro obtido na agricultura. O lucro normal que obtém nesse setor poderia igualmente obter, capitalista, poderia igualmente obter em qualquer outro setor da economia, né? Em qualquer um desses setores, seus capitais seriam valorizados pela taxa geral média de lucro. Mas alto lá, por que os capitalistas arrendatários, eles mesmos não se tornam proprietários de terra? Ora, se o capitalista arrendatário vai abrir mão de uma parte do lucro extra que ele adquiriu na agricultura, naquelas terras de qualidades férteis mais elevada, para ele não abrir mão desse lucro extra, ele bem que poderia ser dono da terra e não pagaria nenhuma renda extra ao proprietário de terra. Mas essa hipótese, do ponto de vista da racionalidade dos investimentos, da racionalidade da economia, né, ela é inconcebível. Por quê? Porque se o capitalista resolvesse ser proprietário de terra, ele teria que imobilizar parte do seu capital, né, na propriedade da terra, e aí essa imobilização do capital prejudicaria, né, o volume de investimento que ele realizaria, que ele pode realizar na agricultura. Então, é bom, nesse caso, que
exista, né, uma classe proprietária da terra para que o capitalista arrendatário possa arrendar essa terra ao invés de comprá-la. Desde que o proprietário desta terra, Ricardo faz questão de frisar, o proprietário dessa terra não seja a classe trabalhadora. Porque se a classe trabalhadora fosse proprietária da terra, né, aí a indústria, né, ou a classe capitalista como um todo se ressentiria de falta de mão de obra para explorar suas atividades. Aliás, para a coisa ficar um pouco mais didática, né, de que a terra tem que ter um proprietário, desde que não seja a classe trabalhadora, basta você se lembrar o caso da colonização brasileira. Né? A colonização brasileira, a exploração da produção da riqueza na colônia chamada Brasil, a exploração dessa riqueza foi feita com trabalho escravo. E isso por uma razão muito simples. Né? Se os senhores de engenho, né, os grandes produtores de algodão, se os senhores produtores de café fossem contratar trabalhadores assalariados num país de imensidão continental, ninguém se sujeitaria a trabalhar em troca de um salário se esse salário não fosse extremamente elevado a ponto de ser maior do que ele poderia ganhar explorando a sua própria terra. Daí a solução do trabalho escravo. Né? Ou seja, como a terra era praticamente limitada naquele contexto histórico, né, seria impossível, né, fazer uso do trabalho assalariado para explorar a produção, a riqueza da colônia chamada Brasil. Daí a adoção, portanto, do trabalho escravo. A mesma coisa aqui, num contexto diferente, refere-se a Ricardo. Alguém tem que ser proprietário da terra, para que o capitalista arrendatário possa alugar a terra em troca para que ele possa explorar a terra, desde que esta propriedade não seja uma propriedade dos trabalhadores. E assim, David Ricardo justifica a necessidade de uma classe estéril, de uma classe que não tem nenhuma ligação direta nem indireta com a produção da riqueza. A funcionalidade da classe proprietária está justamente no fato de que a apropriação da terra por essa classe, né, exclui os trabalhadores assalariados de sua posse, permitindo, portanto, que os capitalistas possam dispor de mão de obra à vontade para explorar suas atividades. Muito bem, sabendo disso, vamos passar diretamente ao conceito de renda da terra. Para Ricardo, a renda é a porção do produto da terra paga a seu proprietário pelo uso das forças originais e indestrutíveis do solo, como ele diz aí na página 65, na edição que a gente vem usando. De posse desse conceito de renda da terra, vamos acompanhar a exposição ricardiana agora do processo de formação da renda. Antes, portanto, de entrar diretamente na determinação da renda, é bom lembrar mais uma vez que a renda é uma parte do valor excedente criado pelo trabalho, e valor excedente este que é apropriado pelo capitalista arrendatário, e como ele se apropria, né, de um lucro extra maior do que a taxa geral média de lucro, ele abre mão desse lucro extra, né, para a classe proprietária. Assim, a parte do valor paga ao proprietário da terra nada tem a ver com o custo de produção. Né? A renda da terra não afeta
os preços dos produtos agrícolas, né? Ricardo, inclusive, na página 69, tem uma passagem muito interessante em que ele diz o seguinte: o trigo não encarece por causa do pagamento da renda, mas, ao contrário, a renda é paga porque o trigo é caro. Nenhuma redução ocorreria no preço do trigo, mesmo que os proprietários renunciassem à totalidade de suas rendas. A renda, portanto, não é paga porque o preço do trigo é caro, né? Mas porque o preço do trigo é caro é que se paga uma renda, né? Isso porque, para David Ricardo, né, o preço dos produtos agrícolas será determinado pela produtividade da terra menos fértil. E na medida em que as terras vão sendo utilizadas, mais trabalho vai ser exigido, vai ser exigido para produzir a mesma quantidade de alimento por unidade de capital, fazendo com que, portanto, né, seja necessário uma maior quantidade de trabalho para produzir a mesma quantidade de trigo, digamos assim, do que, né, a maior quantidade de trabalho do que a quantidade de trabalho que seria exigido para produzir essa mesma quantidade de trigo numa terra de qualidade superior. Então, Ricardo esclarece o seguinte: se o elevado preço do trigo fosse o efeito e não a causa da renda, os preços seriam proporcionalmente afetados quando as rendas fossem altas ou baixas. E a renda, portanto, seria um componente do preço. A renda não é componente do preço. A renda é uma parcela do lucro extra produzido na agricultura, naquelas terras de fertilidade superior. Não esqueça disso. Contudo, o trigo produzido com a maior quantidade de trabalho é o que regula o preço do cereal, como eu acabei de falar, né? E a renda não entra, nem pode entrar de forma alguma como parte componente daquele preço, né? Tá aí, né? Praticamente, né? A exposição da renda da terra em Ricardo, mas nós estamos ainda longe de concluir essa exposição. Então, deixando só claro que a renda nada tem a ver com a formação dos preços agrícolas, né? É a quantidade de trabalho que determina o preço dos produtos agrícolas, o seu valor, né? E esse valor será cada vez maior na medida em que terras de qualidade inferior vão sendo utilizadas ou vão sendo incorporadas no processo de produção da riqueza. Nós já estamos com 18 minutos de exposição, né? Eu vou parar por aqui, né? Esperando que no próximo vídeo a gente possa dar continuidade, né? É interessante não, digamos assim, trazer muita coisa num vídeo só, né? Para quem está nos acompanhando, né? É melhor que a gente faça a coisa mais devagar, para e passo. Até agora nós sabemos que a renda é uma porção do lucro que é gerado na agricultura, um lucro extra, né, que é gerado na agricultura, naquelas terras de fertilidade superior, né? Lucro esse que é apropriado, essa porção extra de lucro, acima da taxa média de lucro, o capitalista redatário abre mão dele para o proprietário. E, portanto, se a renda da terra é um lucro, é uma parte do lucro gerado na agricultura,
a renda da terra nada tem a ver com a formação dos preços. Mas isso nós vamos discutir mais devagar no próximo vídeo. Até lá, então.